Boa noite. Vamos para mais uma noite de live. Hoje uma live especial. A noite a pessoa já está entrando, a Brenda. Hoje uma noite especial com a convidada professora Cláudia Serpa. Vamos conversar sobre a Lei dos Crimes Hediondos, em especial as alterações ocorridas com o pacote anticrime. Vamos só então aguardar a professora entrar e aí então já damos início então ao tema proposto para a noite de hoje. Estamos quase no fim desse projeto. Nós temos uma última live agora na próxima quinta-feira com o professor Ricardo Andreucci. Vamos conversar também sobre o pacote anticrime e, em especial, as alterações efetuadas na parte do Código de Processo Penal. Então, na quinta-feira, às 20 horas, com o professor Ricardo Andreucci. A professora Cláudia Serpa já entrou. Vamos só aguardar que se ela encaminha aqui o convite, eu já aceito ela e aí nós já podemos começar. Opa, vamos aceitar aqui a professora. Opa, boa noite, Olá, professor. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, pronto, melhorou. Está me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Que ótimo, que ótimo. Professor, então, boa noite. Gostaria de agradecer pela professora ter aceitado esse convite, de participar desse projeto que eu acabei criando aproximadamente uns 2 meses, nesse momento difícil que nós estamos passando de pandemia. Então, eu resolvi criar esse projeto para que a gente pudesse, então, à noite, pudesse, então, democratizar o conhecimento, para que pudesse também colaborar, então, nesse momento difícil que nós estamos passando. Várias lives foram realizadas, vários professores, vários doutrinadores de peso, e a professora, por óbvio, não podia ficar Obrigada. de fora desse projeto. Então, eu agradeço em nome, não só em meu nome, mas também dos meus alunos e seguidores, até pelo fato de eu não conhecer, por óbvio, pessoalmente a professora, mas no primeiro contato a professora já aceitou, então não tem como não deixar de agradecer muito por aceitar esse convite de participar então desse projeto. Bom, boa noite, Leonardo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz porque a gente, nesse momento assim de pandemia, esse momento delicado que a gente está vivendo, acho que ninguém imaginava, né? Está vivendo tanto tempo numa situação tão excepcional como nós estamos, né? Hoje mesmo eu estava falando com a minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, e eu estava conversando com ela, e eu falei, nossa, eu lembro que quando eu recebi um comunicado, porque eu estava com a aula agendada na época, em março, na Escola da Magistratura, o meu mês de abril estava tomado de aulas na Escola da Magistratura do Rio, né? E no dia 13 de março, eu estava dando aula lá à noite. E a gente recebeu a notícia, né, de que as aulas ficariam suspensas. E o TJ do Rio suspendeu as aulas por um mês. E eu virei para minha. Na época, eu cheguei em casa indignada. Eu falei, nossa, mais um mês. Acho que não vai durar tudo isso. Imagina se vai durar tudo isso. Um absurdo, um exagero. E, de repente, estamos nós aqui já chegando em agosto, né? Com uma situação indefinida, rezando para que tudo fique bem, que todos fiquem bem, que a gente consiga sair dessa, né? E acho que a perspectiva para 2020 acabou ano presencial, vamos dizer assim. Mas eu sou uma pessoa muito de olhar para os pontos positivos. Então, como você falou, a gente não se conhece pessoalmente, você é, acompanha o trabalho que eu tenho feito bem forte em redes sociais há alguns anos, e é uma oportunidade que a gente tem de desvirtualizar, né? Quem não sabe, respondo a todos os meus seguidores, todo mundo que me pergunta. Às vezes as pessoas falam assim, caramba, assessoria. Não, não tem ninguém, sou eu. Eu vezes eu, mais eu. E eu acho que é importante a gente fazer também esse corpo a corpo nesse momento tão delicado. Né? Parabéns pela tua iniciativa aí das lives.
Eu acho que é uma possibilidade que a gente encontra de continuar incentivando o estudo num momento de incerteza tão grande que a gente vem vivendo, né? É verdade, professor. E eu falo, se tem um lado bom, acho que talvez a única parte boa de tudo isso que nós estamos passando foi essa possibilidade, por meio da tecnologia, de poder então, fazer essas lives, e que nem eu falei, nesse projeto, foram vários professores que passaram, o André Stefan, o professor César Bittencourt, o professor Fauzi, hoje a professora Cláudia Serpa, e quinta-feira que eu encerro então esse projeto com o professor Ricardo Andreucci. Então, pelo menos, essa pandemia possibilitou que a gente pudesse então ter esse contato, e os meus seguidores, meus alunos pudessem então ter contato com esses professores que são, que eu digo assim, a vanguarda em tudo que tem, que a gente tem de, usando um termo da juventude, o que tem de top hoje em termos de direito penal e de processo penal no nosso país. Obrigada. Então, pessoal, o tema que nós separamos então para conversar na noite de hoje é a lei dos crimes hediondos. Em especial, a gente sabe que o tempo é restrito aqui do Instagram, então, em especial, as alterações ocorridas com o pacote anticrime. Então, eu acho que antes de iniciar realmente o tema da parte da lei dos crimes hediondos, eu sempre gosto, em especial, a professora, que é uma referência, tanto no direito penal como no processo penal, gostaria de saber da opinião da professora em relação ao pacote anticrime em termos gerais. Se ele foi mais, se realmente foi bom, porque a gente sabe, a gente teve crítica dos dois lados. A parte da doutrina mais garantista criticou em especial a parte do direito penal, muitas alterações, pensando no punitivismo, aumentando pena, diminuindo direitos. Já a doutrina que eu considero um pouco mais punitivista acabou criticando a parte das alterações do processo penal, juiz garantias, a exclusão do juiz que toma contato com a prova ilícita, o próprio arquivamento do inquérito policial agora que não passa mais pelo juiz. Então, se a professora pudesse dar uma visão geral do que a professora entendeu em relação ao pacote anticrime. Bom, vamos lá. No âmbito do... Para quem não me conhece, né? Eu sou advogada, eu sou professora de Direito Penal há 16 anos, trabalho aqui no Rio de Janeiro, e eu dou aula em vários cursos preparatórios pelo Brasil. E, inclusive, eu ontem participei de um congresso sobre o acordo de não persecução. E, na verdade, era um congresso criminal, advocacia do século XXI, e o meu tema foi sobre o acordo de não persecução, né? E aí eu gostaria de começar fazendo uma observação. No todo, a justiça negociada, vamos dizer assim, no âmbito do processo penal, quanto ao acordo de não persecução, eu acho ela muito interessante. Porque hoje, eu não acho legal a gente perder tempo com algo que, ao final, não vai ser efetivo, né? Ao final, a gente sabe que vai ser para inglês ver. E eu acho que o direito penal ele não pode funcionar para isso, né? Eu acho que a gente não pode pensar no direito penal para ficar dando respostas para a sociedade, que eu preciso ter um crime disso, que eu preciso ter um crime daquilo, que eu preciso ter uma lei que vá punir isso, quando, no fundo, tudo, como eu brinco, acaba em pizza. Acho que, assim como acontece com a transação penal, já na época do juizado, o que a gente tem hoje com acordos de não persecução, ok? A gente tem penas maiores para isso, nós estamos diante de infrações de médio potencial ofensivo, como muitos estão chamando, só que o que alguns criticam, dizendo que você vai pagar pela sua impunidade, como eu já ouvi muitas vezes, no fundo, você não paga pela tua impunidade, porque ali, como o nome se chama acordo, são concessões recíprocas que são feitas. E no momento que você tem concessões recíprocas, claro que o Ministério Público está abrindo mão ali do que ele poderia fazer na propositura de uma ação penal. No entanto, naquele momento, o que ele está pagando é pela, vamos pensar, a sua folha de antecedentes mais limpa, vamos dizer assim, né? Ou muitas vezes pela própria primariedade. Porque ele vai ter uma pena. Eu não gosto de usar o nome pena, sabe, Leonardo? Porque eu sou uma pessoa muito técnica, eu sou muito prática. Para quem me acompanha no Instagram sabe disso, para quem acompanha meu trabalho, sabe que eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou daquelas que, assim, para que eu vou complicar se eu posso facilitar? Né? Então, eu sou uma pessoa muito prática nesse sentido. E o que eu penso naquela circunstância,
usar o nome pena não é legal. Porque quem aplica pena? Desde o primeiro período da faculdade, o aluno escuta. Não, quem aplica pena é o juiz, né? Mas ali o Ministério Público está abrindo mão da propositura da ação penal numa situação onde há concessões recíprocas no qual o indivíduo ele vai cumprir, sim, algo aplicável a ele. Ao mesmo tempo, preferi começar pelo processo, porque a gente sabe que a gente tem muito mais artigos com a eficácia suspensa, né? Ali a gente tem muita coisa com eficácia suspensa. Juiz das garantias. No todo, ali você está contemplando muito mais um sistema acusatório, justamente para você impedir uma contaminação do juiz da causa, vamos dizer assim, com a própria instrução. O que eu acho interessante. Só que eles esqueceram que a gente não tem estrutura para isso, né? Então, falta um pouco da gente pousar no Brasil e falar assim, ó, no próprio Rio de Janeiro eu não tenho estrutura, eu não tenho nem magistrados para isso. E aí muita gente pode falar assim, Cláudio, mas faz concurso. Não, não faz concurso. Porque você tem uma previsão orçamentária X para 50 vagas. Você não pode parir 150 vagas de repente, né? Então, acho que é interessante, sim. Não, eu acho que o juiz das garantias não é algo que seja ruim, não. Mas entendo que foi um pouco precipitado, quando naquele 24 de dezembro pegou todo mundo de surpresa com a publicação e a entrada em vigor do pacote anticrime em janeiro de 2020. Né? Então, acho que assim, quanto à questão da audiência de custódia, a necessidade da realização. Aqui no Rio já acontecia audiência de custódia, já vinha acontecendo a audiência de custódia. Então, você já tinha isso implantado. Só que eu não posso pegar o Rio de Janeiro como regra. Né? A gente tem que pensar que um país com dimensões continentais, eu não tenho como pegar o Rio de Janeiro, que é uma das maiores capitais, como sendo uma regra. Né? Então, a gente já tinha a resolução aqui do próprio tribunal que tinha implementado já a necessidade da realização da audiência de custódia. Então, ela já existia. No que diz respeito, vamos dizer assim, ao Código Penal em si, foi uma coisa muito atabalhoada. E com relação às próprias leis especiais, e a gente vai... quando você me perguntou, eu falei, cara, eu gosto de falar da lei de crimes hediondos. Porque ficou uma confusão. Né? E ficou uma bagunça. A própria questão que envolve a representação no crime de estelionato, você não tem uma norma para definir se a representação no crime de estelionato vai ser aplicável a processos em curso ou não, é algo complicado. Porque lá na 9.099, quando a gente teve a questão da lesão corporal com crime de ação penal pública condicionada à representação, a leve e a culposa, você tem regra específica ali. Né? Então, você definiu, olha, aqui, se você já está diante de uma situação de processo em andamento, você tinha uma regra específica ali. Mas agora, no âmbito do estelionato, não tem. E aí? Eu vou fazer o quê? E o meu cliente que está com processo em andamento lá na frente, será que a vítima tem que representar? Será que eu vou admitir uma representação tácita nesse momento? Então, hoje a gente já teve um posicionamento quanto a isso do STJ, posicionamento ainda tímido, mas aconteceu, não tem muito tempo que isso aconteceu, mas eu entendo que isso deveria estar regulamentado. Da mesma forma, o acordo de não persecução, a exigência da confissão, eu não acho legal. Por que eu vou pedir para confessar? Por que existe a exigência do cara confessar? Concorda? Não são concessões? São concessões. Então eu entendo essa confissão inconstitucional. Até porque o cara descumpre o acordo, tá? Então, pensando no que a gente sabe que acontece. O cara vai e descumpre o acordo. É impossível o juiz, como um ser humano, não pensar e levar em consideração que aconteceu uma confissão ali. Porque se ele sabe que se o cara se beneficiou de um acordo de não persecução, exigiu-se uma confissão. E se ele não cumpriu o acordo, a gente sabe que ele confessou. Então, é difícil o juiz não se contaminar com isso.
por mais que você ainda tenha sendo aplicável a questão, o juiz de garantias, ainda que você tenha uma situação em que o juiz não vai ter contato, mas ele vai saber que ele houve o descumprimento do acordo de não persecução. Né? Então, eu acho que faltou um pouco de cuidado legislativo em vários pontos do pacote. Assim, do modo geral, a alteração da pena do crime de concussão eu não achei ruim. Eu achei que ela é compatível, né? Porque não fazia o menor sentido o crime de concussão ter a pena que tinha e a corrupção passiva ter uma pena maior. Não fazia muito sentido, né? A questão da legítima defesa, por exemplo, eu enxergo que ali você está diante de uma norma explicativa. Não sei como é o seu entendimento ali. A questão da pena de multa positivou que o STF entendeu em 2018. E isso, olha lá. Olha o que ela está falando para a gente ali, que é o que acontece. Na própria questão que envolve a suspensão da 9.099, vamos antes, tá? A própria pessoa que topa a transação penal é aquela pessoa que paga para não se aborrecer. Né? Então, assim, são concessões. Então, eu acho que quando você pensa que é acordo, transação, você está trabalhando com concessões. Né? Então, assim, o que eu vejo é que, sim, a gente tem algumas coisas interessantes que aconteceram no pacote, mas faltou cuidado legislativo, vamos dizer assim. Eu concordo com a professora. Inclusive, eu sou muito crítico em relação à forma como foi feita, porque nós tínhamos um projeto de alteração completa, né, total, do próprio Código Penal, do próprio Código de Processo Penal. Exato. E aí, então, eles acabaram fazendo, mais uma vez, optaram por uma reforma parcial. Aí, então, algumas alterações e ficaram vários artigos que agora, tanto a doutrina como a jurisprudência vão ter que se debruçar para saber se realmente, por exemplo, a partir do momento que entrar em vigor a norma do juiz de garantias, todos aqueles artigos que permitiam a atuação do juiz de ofício vão continuar vigentes. O Supremo vai ter que se debruçar em relação a isso, quando o próprio legislador poderia ter feito já isso, para já demonstrar qual era o seu objetivo. Só que, mais uma vez, acabaram optando por reformas parciais e reformas parciais que não foram bem feitas, né, professor? A toque de caixa, né? Então você percebe que foi um negócio meio ao apagar das luzes e que tecnicamente, digamos assim, não é legal, né? Vamos dizer assim, o que aconteceu e o que eu enxerguei ali, até mesmo nessa questão que vai envolver quanto ao que mencionaram, olha, houve essa questão do acordo de não persecução. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não achei ruim a regra do arquivamento, tá? Definitivamente eu não achei ruim. Porque quem tem opinião delicto é o MP. Então, eu sempre achei uma aberração o juiz ter que se manifestar quanto a arquivar ou não. Então, aquela regra do arquivamento, eu não acho ela ruim, não, tá? Eu acho ela interessante, você não precisa apinhar o judiciário quando você tem uma questão que envolveria um arquivamento. Então, são coisas, mas elas podiam ser costuradas de forma melhor, né? Por quê? Não, aí o Ministério Público, ele opina pelo arquivamento, mas e se eu não concordar com isso? Como é que eu faço? Ah, não, mas aí você tem um recurso, mas recurso para quem? Mas o recurso não segue taxatividade, mas o recurso não tem que seguir. Então, ficou um negócio meio estranho em termos técnicos. Né? Então, eu enxergo que a gente poderia, nesse momento, sim, ter um pouco mais de cuidado legislativo quando aconteceu. E quando você falou, nós já temos, sim, um Código Penal, um anteprojeto, para a galera que está assistindo aqui, não sabe, a minha dissertação de mestrado eu fiz em 2012. E no ano de 2012, eu peguei por base o Código de Processo, o Código Penal, o anteprojeto, porque a minha dissertação é sobre o bullying, né? E a gente sabe que não tem crime de bullying. E eu combato você ter uma necessidade de você
estabelecer nome iuris para crime. Eu combato você ter que sair punindo tudo porque foi bonito e a imprensa mostrou, né? E eu me debrucei um dos capítulos, porque a minha dissertação ela é em cima do direito constitucional e direitos fundamentais, porque a maluquice tem que ser grande, sabe? Eu não faço só no âmbito do direito penal. E quando eu mencionei sobre isso, quando eu fiz esse trabalho, eu me lembro que, na época da pesquisa, eu fui no anteprojeto de Código Penal. E pronto, ele existe, ele é pronto. E quando eu me referi a esse anteprojeto, eu critiquei muito, porque ele previu uma punição para o bullying e uma punição para o stalking. Né? Então, você tem uma previsão lá. Só que, para você ver, é algo antigo, já está antigo, nós estamos em 2020. Estou falando de 2012, onde eu fui olhar e o anteprojeto ele já era mais antigo. Ou seja, ele vai nascer velho. Então, ao invés de eles se preocuparem em estudar melhor um novo Código Penal, porque o nosso de 1940 já deu. Como você vai acompanhar o que a gente vive hoje? E existe um estudo forte no novo Código de Processo Penal. Então, por que aprovar isso desse jeito tão estranho? Né? Então, é porque se você me pergunta o que você achou do pacote, estranho. Achei estranho. Então, se eu puder dar um nome para o pacote, faça tudo isso que nós já falamos, ele é estranho. E talvez a lei dos crimes hediondos seja um dos melhores exemplos desse debate acelerado, atabalhado do legislador, várias incongruências que a gente vai começar a partir então e agora a aprofundar em relação a esses crimes hediondos, talvez seja um dos pontos mais problemáticos, diversos erros, e até inclusive eu comentei com o professor André Stefan na semana passada, criando algumas hipóteses, novácio legis in melius, até eu falo que hoje a tendência é que o nosso legislador dificilmente vai criar uma lei nova que vai favorecer alguma pessoa, salvo se for por algum equívoco que realmente, imagino eu, que aconteceu aqui na lei dos crimes hediondos. Então, professor, passando então... Né? A questão do furto e do roubo, o furto qualificado e a história do roubo, explica isso, o que foi isso? Né? Então, assim, são algumas questões que aconteceram com a lei de crimes hediondos e é um negócio esquisito, é um negócio... A própria questão que envolve a progressão de regimes, se já era estranha, ficou pior ainda. Né? Eles conseguiram piorar algo que já era estranho. Exato, Nelson. Bom, começando já pelo inciso 1, só lembrando então para quem que está acompanhando a live, só lembrando que nós no Brasil aqui adotamos em relação à conceituação dos crimes hediondos o sistema legal. Então, é crime hediondo o que está previsto em lei. É o legislador que estabelece, não cabe ao juiz, no caso concreto, entendendo que o crime é grave ou não, então é o que está na lei. É crime hediondo o que está na lei e o que não está, não é. Então, começando já de início ali pelo inciso 1 do artigo 1º da lei dos crimes hediondos, já começa com o primeiro equívoco, que na verdade, que agora já nem foi tanto do legislador, porque foi um veto do presidente da República em relação a uma nova hipótese, uma nova qualificadora em relação ao crime de homicídio, só que ele acabou esquecendo de vetar esse inciso, o oitavo, agora que seria então uma nova qualificadora, então agora é mais cuidado em relação ao aluno que vai fazer a leitura ali, vai perceber que tem um inciso oitavo ali, que na realidade não existe no Código Penal, né, professor? Então, na verdade, não teve nenhuma alteração prática, mas fica ali e fica ruim, né? Para quem não está meio sem avisado em relação a isso, não percebe o porquê que tem um inciso oitavo ali no inciso 1 e não tem lá no artigo 121, parágrafo 2º. Eles conseguiram criar como hediondo um crime que não existe. Né? Então, exato. Assim, Leonardo, eu não sei como você trabalha, mas eu trabalho com alunos de graduação, eu trabalho com alunos que fazem o exame de ordem, eu trabalho com o pessoal que está prestando concursos públicos para Delta, magistratura, MP, defensoria, e eu trabalho com treinamento de advogados.
Então, o meu público, vamos dizer assim, é um público bem misto. E é muito complicado, que foi o que você falou. Aquele que não está muito acostumado com a lei penal, porque a gente não pode partir da premissa que todos são como nós, que adoramos o direito penal. Eu parto da premissa que a pessoa tem uma dificuldade no direito penal. Porque quem facilita o direito penal tem alguma coisa errada aí. O direito penal não é fácil, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: o aluno, quando ele olha, como você bem pontuou, a lei de crimes hediondos, olha lá o artigo 1º, quando olha o inciso 1 e vê o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes. Aí coloca entre parênteses, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 a 8. Então, beleza, vamos lá ver quem é o inciso 8. Ué, não existe. O que aconteceu aqui? Então, a gente já começa a criar esse pequeno probleminha no que diz respeito a isso. E um outro parênteses que eu gosto de fazer. Quando a gente tem a hipótese do homicídio funcional, se você reparar, quando foi incluída essa qualificadora lá no Código Penal, houve uma situação que eu entendo como inconstitucional. Porque eles determinam que quando o crime vier a ser cometido contra ascendente, descendente ou até parente consanguíneo, até 3º grau. A grande questão é a seguinte: a Constituição, ela não faz distinção. Se você tem um irmão, o irmão é irmão. A consanguinidade, ela não pode ser diferenciada. Então, se eu sou filha biológica, você é filho adotivo. Se o crime for cometido contra mim, em razão da função que meu pai ocupa, o crime vai ser qualificado e a gente vai estar diante da hipótese do homicídio funcional. Mas se o crime for cometido contra você, que é meu irmão, mas você é adotivo, não entra essa qualificadora? Sabe? Então, de novo, é estranho. A gente começa, e poucas pessoas questionam isso. E meus alunos muitas vezes falam assim: Cláudia, mas isso é inconstitucional, eu não posso aplicar. Eu falei: não, as leis nascem com presunção de constitucionalidade. Você não tem ação direta questionando isso? Faz como? Não faz. Não tem jeito. Então, se o crime for contra mim, incide a qualificadora do homicídio funcional. Se o crime for contra você, busca outra qualificadora, mas aquela não dá para ser. Né? Então, são algumas coisas que, infelizmente, a gente sabe que elas acontecem. Né? Então, Eduardo, é isso mesmo. Isso daí é uma situação, inclusive, quando eu dou aula de princípios, eu já vou de cara dar o exemplo de analogia em Alan Parker nesse caso aí. E se você fizer um exemplo de analogia em Alan Parker. Exato. Só partindo para o inciso 2, e talvez que eu acredito que vai ser o inciso que será mais cobrado em relação aos próximos concursos, que é em relação à alteração que, antes da alteração do pacote de crime, nós tínhamos como crime hediondo, em relação ao crime de roubo, somente o latrocínio, que era a parte final, ali na época do parágrafo 3º. A partir do pacote de crime, nós temos agora, então, várias hipóteses de roubo. Mas o que eu gostaria de perguntar para a professora, se tem sentido, em especial, vamos trabalhar com o inciso 2, a linha A, que vai dizer, então, que passa a ser crime hediondo o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então, que é o inciso 5 do parágrafo 2º. Tem algum motivo do legislador separar, pensar um inciso somente do parágrafo 2º, sendo que, teoricamente, se a gente pensar que a pena é a mesma, teoricamente, o legislador considera que todos aqueles incisos têm a mesma gravidade, tanto é que estão inseridos no mesmo parágrafo. Aí o legislador vem, pinça um deles e elege ele como uma nova figura de crime hediondo. Tem sentido isso? O que a professora entende em relação a esse ponto de eles pegarem somente um inciso em relação ao parágrafo 2º? Vamos, o que eu acho, tá? Sentido não tem. Já te digo que não tem, por conta justamente dessa colocação que você fez. Você está todo mundo dentro do mesmo parágrafo, todo mundo tem a mesma gravidade. Né? Então, se eu estou lá diante do concurso de agentes, eu estou diante da mesma gravidade nesse caso. Porém, o que eu acho que ele quis fazer foi
equivaler o roubo circunstanciado pela privação da liberdade da vítima com a extorsão qualificada pela privação da liberdade da vítima, que é a hipótese do sequestro relâmpago. Que foi outra lambança, né? Acho que a gente já vai chegar lá, mas foi outra lambança. Então, assim, antigamente, para quem está assistindo aqui, o que o Leonardo falou é o seguinte: antigamente, o que a gente tinha só na modalidade de roubo, quando sendo caracterizado como crime hediondo? O latrocínio, que é matar roubando ou roubar matando. O nome latrocínio foi dado, inclusive, pela Lei de Crimes Hediondos, que hoje acabou, né? Não tem, a lei não dá mais o nome de latrocínio. E o nome latrocínio veio com a Lei de Crimes Hediondos. Bom, entendo que realmente não fazia muito sentido o que a gente tinha apenas essa modalidade de roubo, qualificado pelo resultado morte, no âmbito da hediondosia. E aí vamos para a minha opinião pessoal. Eu acho que todo o parágrafo 3º do 157 deveria ser considerado crime hediondo e parou ali. Né? Então, para mim, parava ali. Roubo qualificado com resultado morte e roubo qualificado pela lesão grave. Então, para mim, era o parágrafo 157, parágrafo 3º, que deveria ser considerado crime hediondo. Agora você tem uma aberração, que é o circunstanciado pela privação da liberdade da vítima, no âmbito do inciso 5, e mais nenhum outro. O que não faz o menor sentido. Mas não sei se você teve essa sensação, mas a impressão que eu tive é que o que o legislador quis ali foi fazer uma equivalência com a extorsão qualificada pela privação da liberdade da vítima, que já tinha sido feita uma lambança antes, e eles agora pioraram a lambança. Eles agora pioraram. Mas a gente vai chegar lá, né? Vamos seguir na ordem como você está seguindo aí. Infelizmente, o nosso legislador não prima pela técnica. Aí, dando sequência também, a linha B, também da mesma forma, eles foram ali e acabaram pensando ali apenas o inciso 1 do parágrafo 2º-A do artigo 157, então, somente colocando como crime hediondo o roubo circunstanciado com emprego de arma, e acabaram não colocando o inciso 2, que quando o roubo é circunstanciado quando há a destruição, rompimento, mediante emprego de explosivo. Então, também, a crítica seria a mesma, né? No mesmo parágrafo, acabaram só retirando. E, em relação à linha C, eles apenas agora então introduziram, e aí talvez seja o ponto que eu acho que vai ser mais cobrado em forma de pegadinha do concurso agora, essa parte da linha C, que também agora introduziu como crime hediondo o roubo qualificado pela lesão corporal grave, né, que até o pacote de crime não estava, né, professora? Até eu achei estranho, porque o legislador, até como a professora comentou, que quando ele introduziu como crime hediondo a lesão corporal funcional, o legislador se deu o trabalho, até utilizou, que até a doutrina sempre disse que, na realidade, o Código Penal nunca trabalhou com a nomenclatura lesão corporal gravíssima, que foi a doutrina que criou e o legislador acabou adotando. Inclusive, aqui na Lei dos Crimes Hediondos, era uma hipótese, eles acabaram utilizando o termo lesão corporal gravíssima. E aqui na linha C, eles acabaram utilizando novamente somente o termo lesão corporal grave, que acredito eu que está inserido também tanto a lesão grave como gravíssima. Eles acabaram não primando pela técnica, acabaram utilizando aquela mesma nomenclatura lá do Código de 40, que utilizava somente o termo lesão grave, onde inseria a lesão grave ou gravíssima. Não sei se a professora também entende dessa mesma forma. Sim, entendo. Nesse caso eu entendo que é desse jeito. Mas apenas voltando um pouquinho, quando você falou da linha B, a galera tem que tomar muito cuidado, porque a questão da arma, para mim, hoje, Leonardo, vai ser algo que vai ser muito perguntado em prova. O roubo majorado, circunstanciado pelo emprego da arma própria, arma imprópria, arma... então, a própria questão que vai envolver arma de fogo, arma branca, própria e imprópria, isso daí vai ser um problema de direito intertemporal muito sério. Apesar de não ser objeto aqui da nossa live o roubo em si, mas essa questão da arma branca e da arma de fogo, eu acho que isso vai entrar muito em prova, porque houve uma confusão da questão do direito intertemporal aqui,
E, meu Deus do céu, né? Então, acho que nesse momento, vamos dizer assim, o pessoal precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem muito aluno que, tanto você quanto eu, que a gente sabe que o aluno ele tem preguiça de ler o código. E eu acho que agora, mais do que nunca, o ideal e a dica que eu costumo dar é a seguinte: você realmente não vai andar com código. Você anda com o teu código atualizado, mas é importante que você tenha o que era antes. Porque quando nós trabalhamos no direito penal, a aplicação da retroatividade da lei benéfica é muito séria. Oi, acho que você travou. Deu uma travadinha, será que fui eu ou foi? Eu tô te ouvindo. Então tá bom, agora voltou. Para mim voltou. Não sei se você acha que tá tudo tranquilo agora. Então, assim, o que eu digo, principalmente essa questão que envolve o roubo com o emprego da arma branca, arma de fogo, essa questão eu acho que hoje vai ser extremamente cobrada em concurso também. Né? Não só essa alteração da lei de crimes hediondos, mas o roubo em si. Né? E aí, pegando carona já nisso que você falou, quando a gente fala da extorsão, eu gosto muito de fazer uma colocação num primeiro momento, que a primeira bagunça que fizeram com a extorsão. Né? Porque houve uma primeira bagunça. Porque a gente sabe que o nosso legislativo, ele funciona meio que quando acontece um caso, ele pega, para, olha e fala assim: eu não tenho crime disso, peraí que eu vou fazer. Né? A sensação que a gente tem é muito essa. E eu me lembro que, na época, estava sendo super comum a questão de sequestros relâmpago. Né? Então, você tinha muita saidinha do banco, e era o cara que tinha liberdade privada para que fizessem saques da conta bancária dele, para que ele fornecesse senha. E aí o legislador percebeu o seguinte: olha, eu não tenho uma extorsão para isso. Né? Vamos criar? Então, a sensação que eu tive foi essa. E aí eles pegaram e colocaram o parágrafo no 158. Quando eles colocaram esse parágrafo no 158, eles incluíram a extorsão qualificada pela privação da liberdade da vítima. Só que no mesmo parágrafo, eles colocaram com o resultado lesão grave e morte. Beleza, só que o que eles esqueceram? Que lá na lei de crimes hediondos, a extorsão do parágrafo 2º, ou seja, com resultado morte, era crime hediondo. E eles não incluíram a do parágrafo 3º. Então era o seguinte, meu amigo: vai pegar a vítima, aproveita, segura ela um pouquinho contigo, faz o esquema da saidinha de banco e mata, porque teu crime vai ser melhor do que se você fizer uma extorsão com resultado morte. A sensação que a gente tinha era essa. Né? Então, foi um negócio muito esquisito aquilo ali. E por muitos anos ficou. A doutrina, alguns gritavam, diziam: não, você tem que fazer também, porque... Mas não pode. Né? Não está lá, não é hediondo. Aí agora, o que eles fizeram com a extorsão? Eles pioraram. Porque agora eles fizeram o seguinte: não, beleza. O parágrafo 3º eu vou colocar como crime hediondo. Tiraram o parágrafo 2º. Então, o que a gente passou a ter? A extorsão qualificada pela privação da liberdade da vítima, com resultado, lesão grave, morte. Ou seja, toda extorsão qualificada pela privação da liberdade da vítima é crime hediondo. Mas, meu amigo, faz o seguinte: então você não restringe mais a liberdade da vítima e pode matar, porque seu crime não é hediondo. Então eles fizeram. E o grande problema, né? É uma lei benéfica e retroativa. Exatamente como eu estava comentando com o professor André Stefano semana passada. Eles acabam criando os novatos legis em melius, mas, claro, sempre sem a intenção, né? Da mesma forma como aconteceu no crime de roubo, que eles imaginavam que estavam agravando a situação do agente que praticasse um crime de roubo com emprego de arma de fogo, só que acabaram causando uma novato legis em melius em relação à arma branca, e é a nossa realidade. Infelizmente, o nosso legislador acaba sempre conseguindo essas proezas, infelizmente, né?
Dando sequência, professora, eu acho que em relação a, então aqui a gente já discutiu tranquilo, vamos entrar em relação ao crime de furto, e aí eu tenho uma pergunta interessante, claro, é óbvio que é mais um erro, que não tem explicação em relação ao legislador, mas eu já abro a palavra para a professora falar em relação a essa alteração, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que inclusive eu fiz para o professor André Stefan, que nem era o tema, mas eu aproveitei para perguntar para ele. Claro que eu vejo que muita gente, quando vai discutir em relação a essa introdução do crime de furto, falando que não teria necessidade, inclusive, por não ter colocado em especial o crime de roubo também, com a utilização de explosivo. E aí é óbvio que não tem como, né? Até algumas pessoas perguntam, mas teria como colocar o crime de roubo com a utilização de explosivo, tendo em vista que não foi colocado? É óbvio que não. A gente falou, né, que primeiro ia ferir o princípio da legalidade, o próprio sistema nosso, que é o sistema legal. Mas a minha pergunta, professora, que inclusive eu fiz para o professor André Stefan, seria possível agora não tentar introduzir o roubo, mas defender a possibilidade de que essa alteração em relação ao crime de furto seria inconstitucional por ferir o princípio da proporcionalidade, também não só pelo fato de o crime de roubo não estar lá, mas também no aspecto da proibição de excesso, porque não sei se teria necessidade, porque se a gente abrir a porteira para começar a introduzir como crime hediondo um crime contra o patrimônio, que não tem violência, não tem grave ameaça, logo, todos os crimes são hediondos, e aí vai ficar o caos. Então, a dúvida e a pergunta que eu sempre estou levantando não seria possível defender a inconstitucionalidade, mas tendo em vista a violação do princípio da proporcionalidade, em especial no aspecto da proibição de excesso? Entendo o seguinte, para a galera para o pessoal entender aí, quem tá assistindo a live sem a lei na mão, o que aconteceu? Foi incluído no rol dos crimes hediondos uma modalidade de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato de efeito anal, né? Só que a gente no crime de roubo tem um crime de roubo circunstanciado nas mesmas condições. Roubo com emprego de explosivo e circunstâncias de efeitos análogo. O artefato de efeito análogo, né? O que o legislador fez? Colocou no rol dos crimes hediondos o furto, mas não colocou o roubo. Então, entendo sim, Leonardo, que isso seria inconstitucional. Entendo a questão que envolve, sim, a proibição do excesso quanto à inconstitucionalidade, tá? Porque você banaliza uma lei que, na verdade, está restringindo um direito fundamental. E isso não pode acontecer. Né? Então, entendo, sim, pela inconstitucionalidade desse dispositivo. E também não tem razoabilidade. Até porque quando você não tem o roubo incluído nesse rol, não tem como você entender que isso daí faz sentido. Dá para defender, inclusive, talvez até mesmo um erro na própria grafia do dispositivo, algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu entendo que é inconstitucional, sim. Eu entendo que, nesse caso, quando você está diante dessa modalidade de roubo, de furto, isso não tem potencialidade lesiva explicável para caracterizar isso como um crime hediondo. O que, na verdade, a gente também fala que acontece ou pode vir a acontecer no que diz respeito àquele crime de falsificação, corrupção, adulteração de produtos farmacêuticos ou fins medicinais. Porque aquela lei, a gente sabe que o que aconteceu ali? No fundo, a gente sabe que naquela situação, o que a gente encontrou ali foi uma resposta à pílula de farinha. Né? Isso aqui não pode ser que não seja muito tempo, mas o laboratório Schering produziu algumas pílulas anticoncepcionais que eram farinha. Essas pílulas entraram no mercado, foram vendidas, mulheres engravidaram com relação a isso, e em decorrência de tomar esse medicamento que não tinha feito nenhum, e o legislador falou o seguinte: olha, não tem crime para isso não, percebi que não existe crime disso não, vamos punir. Transformou esse crime num crime hediondo, uma pena absurdamente desproporcional, é um excesso de pena, de 10 a 15 anos, isso é um absurdo, isso é um disparate. E o pior, eu não vejo nem o medicamento, sabe? Porque eu penso assim, o medicamento, tudo bem, está diante de um crime de perigo,
Você defende que é um crime de perigo abstrato. Alguns de nós, sei lá, pode ser que você tem alguém que precisa de um medicamento porque tem um câncer, porque tem uma necessidade de regular a pressão, mas e cosmético? Falsificar esmalte. Esmalte é cosmético. Falsificação de álcool gel, né? A falsificação do álcool gel entra no rol dos crimes hediondos por conta dessa questão, que para mim, vocês também já entram numa inconstitucionalidade tão semelhante quanto a questão que envolve a inconstitucionalidade que você está sustentando desse furto qualificado pelo emprego de explosivo. Né? Então... E até que interessante, eu estava vendo uma explicação, que na realidade até explica, mas não justifica essa alteração em relação ao furto qualificado, inserindo como crime hediondo, que eles estão explicando que foi uma pressão feita em especial pelos bancos. A gente sabe que existem muitas organizações criminosas que acabam praticando esse crime, e regra geral é o crime de furto, realmente qualificado pelo emprego de explosivo. Regra geral não existe crime de roubo, geralmente é feito fora do horário de funcionamento do banco, eles acabam utilizando os explosivos. Então, como acabou existindo uma pressão muito forte dos bancos, o legislador acabou percebendo, bom, realmente, então vamos colocar como crime hediondo pela pressão que eles receberam o furto. Só que não perceberam a desproporção em relação ao fato de não colocarem o crime de roubo, porque, regra geral, o crime de roubo não acontece, em especial nos bancos, porque realmente eles acabam atuando, essas organizações, à noite, né, fora do horário de expediente, com emprego explosivo. Porque eu falo, acaba explicando, mas é óbvio que não justifica essa alteração só. Sim, apenas em relação... Mas é a mesma coisa que a gente teve com o remendo que fizeram na receptação, né? Então, na receptação, a gente acabou tendo a questão da receptação de semoventes destinados ao abate, semovente domesticável de produção. A gente acabou tendo o mesmo problema. Né? Então, a gente acabou tendo um problema ali em que eles queriam, na verdade, trazer uma punição mais grave e acabamos encontrando na receptação, mas esse é papo para outro momento, né? Mas acabamos encontrando ali uma novatio legis in medias, né? Então, ali na receptação de animal, a gente também esbarra nesse tipo de problema e, vamos dizer assim, uma falta de técnica legislativa. Partindo, então, agora já para o parágrafo único do artigo 1º, outra alteração que eu acho que realmente vai dar bastante discussão em relação, que na verdade também foi problemática, foi essa alteração em relação a... que agora nós temos, então, incisos no parágrafo único, então nós tínhamos até a alteração somente o parágrafo único, e agora, então, nós temos incisos. E o grande problema em relação, acho que talvez o principal problema nas alterações ali, foi em relação ao que nós tínhamos até o pacote anticrime, que era considerado crime hediondo, que foi introduzido em 2017, a posse e o porte de arma de fogo de uso restrito. E aqui, mais uma vez, o legislador, não sei se realmente foi por um descuido ou se realmente foi com a intenção, acabou novamente causando uma novatio legis in méritos, porque a partir agora do pacote anticrime, eles estabeleceram como crime hediondo somente o crime de, pelo menos em relação a essa parte, o crime de porte e posse de arma de fogo de uso proibido. Na verdade, eles inverteram. O que antes era somente o de uso restrito, agora somente é em relação ao crime de uso, ao porte de uso proibido. A pergunta é, a pessoa acha que foi um descuido realmente ali, ou realmente é a intenção deles, até porque, percebendo na prática, nós temos muito mais crimes e apreensões de armas de uso restrito que de uso proibido, que são aquelas armas que são caneta que dispara, um projétil, tudo mais. Então é muito mais difícil nós termos essa figura do uso proibido do que do uso restrito. E aí acabou causando uma novatio legis in méritos em relação ao uso restrito. Na verdade, o que eu me lembro que aconteceu naquela época, né? Foi uma grande discussão que existia, porque ele só falava de uso restrito, e muita gente falava assim, mas a de uso restrito tá, mas e o parágrafo? Então, como assim a gente não vai poder incluir o parágrafo? Então, se eu me refiro ao caput, não tá o parágrafo? E, salvo engano, acho que a jurisprudência já tinha se posicionado que você conseguiria abranger as duas ali, né? Porque ele estaria alcançando tanto o caput, o artigo 16, quanto o parágrafo do artigo 16. E eu entendo, tá? E aqui foi descuido.
Porque como a jurisprudência já tinha se posicionado que eu teria como crime hediondo tanto a de uso proibido quanto a de uso restrito, eu entendo que, nesse caso, você estaria diante de uma situação dessa de realmente um descuido do legislador. Ou uma ignorância quanto à distinção entre arma de uso proibido e restrito. Eu vou além, tá? Inclusive, até eu vou responder aqui para a Mônica, ela pediu aqui, Mônica, vai ficar sim disponível, infelizmente até, já ia dar até o recado para a professora, nós estamos nos últimos 10 minutos, infelizmente, a live passa tão rápido que a gente, quando percebe, já está na parte final. Então, eu vou tomar cuidado de, quando chegar próximo ali, a gente poder encerrar para poder deixar essa live para quem quiser assistir novamente, ou então para quem não assistiu, ter a possibilidade de assistir. Até eu queria perguntar para a professora em relação ao entendimento, eu vi que já tem gente defendendo, e eu acho que não tem como defender esse posicionamento, porque o que fala o inciso 2? Ele fala o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Aí vem vírgula, previsto no artigo 16. Só que o próprio pacote anticrime, ele acabou alterando o artigo 16 e acabou colocando, deixa eu até ver certinho, me falar a memória, acho que é o parágrafo segundo isso, no artigo 16 ele criou um parágrafo segundo, onde ele coloca lá, como se fosse agora uma qualificadora, a arma de uso proibido. E aí já tem gente defendendo, e eu acho que não tem como, que poderia abranger tanto o uso restrito como o uso proibido, porque ele utilizou o termo 16. Então, eu utilizaria novamente todo o artigo 16. Eu acho que não tem como, né, professor? Porque quando o legislador, no princípio da legalidade, falou nesse 2, a arma de fogo de uso proibido, eu não tenho como interpretar só porque depois, por um equívoco, ele acabou colocando artigo 16, que seria novamente todo o artigo 16. Acho que agora essa interpretação, ao meu entender, pelo menos, fica prejudicada. Não tem como, tendo em vista o princípio da legalidade, aceitar que seja todo o artigo 16 novamente. Eu concordo com você. Eu entendo que, de novo, a gente só vai ter o 16 parágrafo 2º mesmo, que é o que traz a arma de fogo de uso proibido, até porque ele pega e fala das condutas descritas no caput, no parágrafo 3º, envolverem arma de fogo de uso proibido. Então, ele faz uma distinção muito clara pra gente, de que ele não quer que você tenha uma confusão entre esses conceitos, né? Ele, primeiro, no caput, ele vem dizendo da arma de uso restrito, e depois ele traz lá no parágrafo de arma de uso proibido. Então, concordo com você, eu acho que ele só está diante da arma de uso proibido, mas eu acho que foi realmente um desconhecimento da diferença entre a arma de uso proibido e a arma de uso restrito. Eu não enxergo nem como descuido, não. Eu entendo como ignorância dos próprios conceitos mesmo. Então, professor, como já estamos quase encaminhando aqui para a parte final, em relação ao inciso 13 e 4 ali, que agora eles introduziram o crime de comércio ilegal de arma de fogo e também o crime de tráfico internacional, na verdade eles corrigiram uma crítica que a doutrina já vinha fazendo, que eles colocaram como crime hediondo o crime naquele momento, o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, e não colocaram essas condutas que eram consideradas até mais graves, e agora então realmente eles corrigiram. Mas eu gostaria de aproveitar e já agradecendo mais uma vez que a professora aceitou esse convite para participar, então, desse projeto. É um tema que muitos me perguntam, e agora já foge em relação a crimes hediondos. Depois, se for a gente pode voltar na parte final, mas é uma pergunta que muitos alunos me fazem, e tenho certeza que muitos que estão assistindo agora é capaz também de terem essa dúvida, professora. Eu gostaria de saber a sua opinião, a senhora como uma referência em relação à preparação para concursos, em relação àqueles artigos que estão com a sua eficácia suspensa, por último, agora pela liminar do Fux. Existe aquela dúvida em relação ao candidato, e muitos me perguntam, professora, estudo isso pode ser colocado em um concurso, porque se a gente for abrir lá o site do Planalto, está lá os artigos do juiz de garantias, está lá o novo artigo 28, não tem mais a antiga redação do artigo 28. É óbvio que ainda na prática nós continuamos adotando o procedimento de arquivamento anterior, porque está com sua eficácia suspensa. E aí a dúvida do aluno, do candidato professor, estudo, não estudo, isso pode ser cobrado? Eu gostaria de saber da opinião da professora. Eu, particularmente, entendo e sempre oriento o aluno que ele estude, que saiba essa nova redação. Claro que é óbvio que a banca vai ter que ter cuidado na hora de elaborar a questão, até por eventuais recursos e anulação, mas eu sempre oriento o aluno que ele saiba, claro, saiba, vamos supor, por exemplo, o artigo 28, que saiba como era, e é o que está sendo aplicado hoje ainda, o arquivamento, mas também que saiba também
a nova sistemática, porque é o que já está lá no Código de Processo Penal, então tem e pode ser cobrado. O que a professora acha em relação a isso? Eu concordo com você, André. Ô, Leonardo, eu acho assim, eu acho que a gente, eu oriento que você faça sempre um estudo, como eu falei, principalmente comparativo. Eu acho que o estudo comparativo, nesse momento, ele é extremamente importante, porque quando você faz esse estudo comparativo, com a letra da lei, você sabe o que está em tese válido, porém de eficácia suspensa, e você sabe como era, ou seja, como está sendo, porque aquilo está com eficácia suspensa. Eu acho que é importante que o aluno estude as razões pelas quais houve a suspensão da eficácia desses dispositivos. Então, como eu já dei a deixa em alguns momentos, a própria questão de você, no âmbito de juiz das garantias, você conseguir viabilizar juiz das garantias com o quadro funcional que existe hoje na magistratura dos estados, porque você não tem como fazer com que o cara que tenha tido contato na fase pré-processual que não tenha contato com a fase processual, né? Então, assim, eu acho que o aluno tem que saber, porque entendo que isso ainda não está em vigor, principalmente por conta da pandemia também, que nós estamos vivendo, porque é muito difícil você conseguir viabilizar isso quando você não tem como fazer concurso, como você não tem como nem entrar no tribunal. Agora aqui no Rio, o tribunal que abriu ontem, né? E o povo adora uma aglomeração, já está tudo aglomerado lá. Mas o Tribunal do Rio abriu ontem. Então, assim, eu acho que o aluno tem que saber tanto o que vem sendo aplicado na prática, mas quanto principalmente o que vai ser, porque não me surpreende, tá? Desse período dos 180 dias acabar, e olha só, o juiz das garantias vai entrar. E você tem que estar preparado para isso. Mas a regra do arquivamento agora por parte do MP está valendo. E você vai ter que saber lidar com isso. Então, assim, a minha orientação é que você sim estude as duas coisas e acompanhe realmente o que tem sido debatido sobre o tema. Professor. Então, mais uma vez, em meu nome, em nome dos meus alunos e dos meus seguidores, eu gostaria de agradecer muito por todos os ensinamentos. Infelizmente, o tempo é curto da live, mas só tenho muito a agradecer à professora e deixo, então, agora nós temos os últimos 2, 3 minutos para alguma consideração final que a professora queira fazer. A gente, nessa live aqui, eu queria te agradecer o espaço, o convite, principalmente. E primeiro que eu já não aguento mais live, acho que agora é o momento a gente tem que estar realmente já pensando em eventos ao vivo, né? Outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, ele falou, eu acho que vai acabar essa questão da gente viajar, da gente fazer aulas fora. Eu falei, acho que não. Eu acho que mais do que nunca, pessoas precisam de pessoas e pessoas têm que estar próximas a pessoas. Então eu acho que mais do que nunca todo mundo está querendo estar presente, né? E aí eu espero que isso acabe logo, né? Eu consiga desvirtualizar as pessoas com quem eu tive o privilégio de fazer a live, você é uma dessas pessoas. Tive o privilégio de fazer live também com o pessoal da PUC do Paraná. Pude fazer com outros lugares, eu dou aula na Berta Jurídica em Porto Alegre, então adoro o pessoal do Sul também. Meio que eles brincam que eu já virei a cariúcha. E eu penso o seguinte, a gente sofre todos os crimes, né? Mas o pessoal tem que dar uma importância gigante à questão que envolve a progressão de regimes, sabe? Essa questão que envolve a progressão de regimes é uma questão que, no meu ponto de vista, hoje vai ser extremamente cobrado, porque, inclusive, a gente vê que a lei trouxe normas que proíbem a progressão. Então, a gente faz um retrocesso do que antes já foi declarado inconstitucional, né? Levando isso em consideração uma gravidade abstrata de crime. Então, assim, acho que essa lei de crimes hediondos é uma lei muito forte para cair em prova. E posso vender meu curso? Não, avisar só o pessoal que meu curso... Aproveite. Só falar pro pessoal o seguinte, eu tenho um treinamento de teses defensivas e assim, por que eu criei isso, sabe? Você vê muito as pessoas fazendo aulas e ministrando aulas voltadas muito para o concurso X, para o concurso Y.
Mas existe um momento na vida que você pode pensar o seguinte: será que eu posso ter um plano B?